Para nossa live, mais um dia, excelente dia para vocês. Já vamos pedir na presença do Espírito Santo, porque Ele está conosco todos os dias, trazendo a instrução de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem como um alimento, como algo poderoso para nossa mente. Tudo aquilo que eu alimento, tudo aquilo que eu coloco verdade na minha mente, aquilo dali vai nutrir a minha vida, tá? Então, a importância da gente estar nutrindo da forma certa. E vamos lá para a palavra hoje. Nós estamos em Números 31, né? Onde tem a batalha de Israel. Tem um pouco falando sobre justiça e pecado, a consagração a Deus e a vitória do povo de Deus, né? Quando estamos na direção certa, a vitória é certa. Perfeito? Então, vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra e que Ele venha conosco, trazendo aquilo que os nossos corações precisam se encher, né? E diz assim, olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazer a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, em todas as tribos de Israel, enviarei à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, sacerdote dos vasos do santuário e das trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Mataram todos os homens. Mataram também, além dos que haviam sido mortos, os reis de Midianita, a Evi e a Requem, a Zur e a Ur, a Reba, 5 reis midianitas, também Balaão, filho de Beor, e mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas, os filhos de Israel levaram presas as mulheres midianitas e suas crianças. Também levaram aos seus animais todo o gado e todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades e todas as habitações e todos os acampamentos. E tomaram todos os despojos, toda a presa de homens e de animais. E trouxeram Moisés a Eleazar, o sacerdote, a congregação dos filhos de Israel cativos, a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe. E estão junto ao Jordão, à altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, os sacerdotes de todos os príncipes da congregação, saíram recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitões de milhares, de capitões de centenas, que vieram ao serviço da guerra. E Moisés disse-lhe: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas são as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre essas crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixa-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, qualquer que tiver tocado algum morto, o 3º dia, no 7º dia vos purificareis. E a vós os cativos. Também purificareis toda roupa e toda obra de pele, toda obra de pele de cabra e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote dos homens da guerra que foram à peleja: esse é o estatuto da lei do Senhor, ordenou Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, todas as coisas que podem resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, e todavia purificará na água da purificação. Mas tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis vossas roupas e ao 7º dia, para que fiqueis limpo, e depois entrareis no arraial. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu, Eleazar, o sacerdote da cabeça dos pais da congregação. Divide a presa em 2 metades, entre as quais armaram a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo do homem da guerra, e sairão a esta peleja, de cada 500 a uma alma, dos homens e dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade tomareis e darei ao sacerdote Eleazar para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás cada 51 dos homens, de bois, jumentos, ovelhas, de todos os animais,
e darás aos levitas a que tem cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo, tomaram homens à guerra 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, 71.000 jumentos, e as mulheres não conheceram homem algum, deitando-se com ele. Todas foram 32.000. E a metade, que era a porção que saíram à guerra, foram o número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo do Senhor foi dado 675. E foram de boi 36.000, e tributo ao Senhor 72. E foram jumentos 30.500, e tributo ao Senhor 71. E houve 716.000, e seu tributo o Senhor 32 pessoas. E deu a Moisés e Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, de Moisés, separaram, e dos homens que pelejaram. A metade da congregação foi das ovelhas 337.500. E bois 36.000, e jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Dessa metade, os filhos de Israel, Moisés tomou cada 50 de homens, de animais e dos levitas, e tinham cuidado na guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E a oferta voluntária dos oficiais, então chegaram a Moisés os oficiais que estavam sob milhares de exército, ao que chegaram a 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: tu, servos, tomaram a soma dos homens de guerra e estiveram sobre as ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou. Objetos de ouro, de candeias, manilhas, anéis, arracadas, colares, para fazer expiação das vossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo dos objetos bem trabalhados. E todo o ouro e a oferta alçada ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, sacerdote, ouro dos chefes 1.000 e dos chefes 100, e levaram a tenda da congregação por memorial dos filhos de Israel perante o Senhor. Glória a Deus, né? Então, eu estava falando aqui como é que ia ser essa divisão, porque eles levaram as mulheres e os despojos da guerra. Então, tinha que ter uma ordenação para a purificação. E assim o Senhor traz. O primeiro ponto que a gente traz para a aplicabilidade dessa palavra é a batalha do Senhor. Lutar contra tudo que nos afasta de Deus, o espiritual é real. Então, uma das maiores batalhas que nós temos é a da mente. Por isso que a gente está aqui liderando nossa mente todos os dias. Por quê? Porque a nossa mente, ela tendencia às coisas da carne, mas nós precisamos fortalecer no espírito. Segundo ponto, o perigo da tolerância ao pecado. Não existe negociação com o pecado, então eles foram negociar. Levaram as mulheres, levaram algumas peças, e aquilo ali não pode ser negociado, porque aquilo vai trazer uma contaminação. É aquela curtidazinha, aquela mensagenzinha no WhatsApp: vigia, tá, varão? Vigia, varão. Terceiro ponto, purificação depois da vitória. Mesmo após a vitória, precisamos de purificação. Por quê? Porque nós temos que tirar os estilhaços de guerra. Quarto ponto, a congregação dos despojos. Tudo que conquistamos deve glorificar a Deus. Tudo que conquistamos devemos glorificar ao Senhor. Então, declare hoje: minha vitória vem de Deus, minha vitória vem de Deus, minha vitória vem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que você tenha um dia incrível. Fica com Jesus.